Fala, meu povo! Cá estamos nós para o vídeo do 7º episódio da 2ª temporada da série 13 Reasons Why. Se você não sabe o que é isso que eu tô falando, nós estamos fazendo um vídeo por episódio, assistindo e fazendo um vídeo aqui no canal, fazendo uma resenha calma, cautelosa. Uma resenha de bar. Se por acaso você tá assistindo e não viu os vídeos desde o início, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Por mais que você tenha assistido já a série inteira, tem uma galera que já assistiu todo e tá assistindo paulatinamente conosco. Adoro paulatinamente, adoro essa palavra. Olha só, 3 coisas muito rápidas. Dados do CVV, Centro de Valorização à Vida, aqui na descrição. Sim. Playlist de 13 Reasons Why com todos os vídeos da primeira e os feitos até agora da 2ª temporada, aqui na descrição. Maratone. E, esqueci... Ah, deixa seu like. Tudo bom. Esqueci do like, deixa seu like. Estamos de pijama. Panda está disfarçando que tá de pijama. Não tô de pijama. Eu tô de pijama porque são meia-noite, terminamos agora o 7º episódio e eu quero assistir o 8º. Então eu falei, amores, gravar, porque não consegue. Você acha que eu consigo me disfarçar bem assim? Não. Porque o Justin no último episódio ele tentou. achou que era melhor de face isso aqui, ó. Gente, Justin, melhor pessoa. Né? Olha só, vamos começar. Esse episódio começou numa viagem. Uma viagem? Uma viagem entre Money e Clay. Uma mega viagem. Nossa, misturando animação com realidade. Então, cada vez mais eu percebo que a gente não conhece Hannah Baker. Não, cada vez mais eu tenho certeza absoluta. Caraca, cara, a gente assistiu 13 episódios na primeira temporada. A gente assistiu um documentário pós 13 episódios, falando o que estava por trás dos 13 porquês. E agora a gente já assistiu 7 episódios da 2ª temporada e I still doesn't know Hannah Ou seja, Baker. Blackjack, né? 21 episódios e nada, a gente não sabe nada. Maluco. Mas isso Essa é legal. pessoa é um... Não conheço. Isso é legal porque mostra a complexidade do ser humano. Isso é. Tem muitas pessoas que são namoradas, são casados, ou é mãe, e acha que conhece o ser que tá do lado dela tão bem. Não tem como. Não conhece. Tem histórias que essa pessoa não te conta. Tem pensamentos que ela nunca vai te contar. E vou te falar que nem sempre é por não querer contar. Existe o lado que o Clay desenvolveu um pouquinho nesse episódio com o pai. Isso. Falando... Porque é uma dúvida real, é a segunda né? vez que eles batem nesse tema. É uma dúvida real. Tipo, por que vocês escondem tantos segredos, vocês adolescentes? Que é o tabu dessa série, né? Por que vocês escondem tantos segredos dos pais? E o Clay falou, cara, eu acho que é até pra proteger vocês, sabe? Porque... é tanta coisa que acontece, vocês vão entender de uma forma tão correta já, porque vocês são adultos e já passaram por isso, que não é legal, às vezes, você compartilhar. Você só quer errar mesmo como adolescente, você só quer testar seus limites, né? Exato. E nessa você não quer ficar falando tudo que aconteceu. Tipo, pai, ontem eu usei drogas e, pô, foi deu mó bad. ruim. Então, a gente sempre tem um exemplo próximo de pessoas que têm essa abertura e fazem. Sim. Né? Existe. Sempre tem alguém. A grande maioria não faz. Não faz. E aí eu fico, Não eu fico pensando assim, tipo, eu esqueci o que eu ia falar. Continua. Meia-noite já, gente. Meia-noite. Banda ao vivão. Quer dizer, ao vivão, pseudo ao vivão, né? Pseudo ao vivão. Mas eu fico refletindo, assim, que tem muita coisa da nossa vida também, fatos que a gente passa, acontecimentos que a gente vive, que a gente deleta da nossa cabeça, porque não faz a menor diferença na nossa vida. E às vezes a gente viveu aquilo com outra pessoa e pra ela aquele acontecimento foi muito relevante e fica marcado na memória. Sim. E anos depois, às vezes, a pessoa vira pra você e fala, pô, você lembra daquela vez que a gente fez isso? E você fica, não lembro disso. Vagamente, não lembro que foi desse jeito. Não marca. E às vezes a pessoa lembra com detalhes de tudo. Então, além de sermos um ser extremamente complexo, cheio de nuances e informações, usar, né? sei lá, 1% do nosso cérebro, além disso, que tem toda uma massa encefálica que a gente ignora, né, na vida, além disso, existe o fator outro. Isso. Que tem outro ponto de vista, outras lembranças, outras memórias que muitas vezes te envolve. Exato. E você não tem nem como se defender, porque é a lembrança da pessoa, diz Total. respeito a ela. Lembrei. Sobre o que a gente estava falando dos pais, essa proteção, Sim. eu também acredito que
os nossos pais, os nossos avós eram criados pelos pais dele com base em medo. Sim. Você não pode errar porque eu tô mandando. Sim. Hoje em dia, eu acho que até um pouquinho da geração pós a nossa, é muito por culpa. Tipo, nossa, meu pai trabalha tanto, tão distante. É muita ausência. Né? Tem tantas ausências, eu não quero aumentar ainda mais essa distância entre nós. Total. Então, sabe, aí o adolescente, ele já se sente culpado de errar ou de trazer mais problemas pra dentro de casa. Sim. Tipo, a grande maioria dos nossos amigos na época de escola eram de pais separados. Sim, né? Existia muita... Eu não sei como é que é hoje. A gente... Não, tem muito. Não, eu conheço dos meus amigos, assim, poucos se separaram. Não são muitos amigos que eu tenho da nossa idade, assim, que se separou. Eu até acho que somos uma geração que fica casado. A maioria... Ou não se casa. Pois é, eu acho que a nossa geração passou tanto por isso que na hora da dúvida de não saber se tá certo pra dar aquele passo, a pessoa simplesmente não casa. Prefere não casar ao invés de casar e ter um filho, se separar e tudo mais. Claro que tem gente separada, não é uma regra geral. Mas aí nesses dois cenários, nos pais separados ou, sei lá, mora numa casa de mãe solteira ou pai solteiro, a culpa de levar um problema da vida dela pra casa também existe. Existe, sempre existiu. Então eu acho que essa geração que esconde alguns problemas dos pais... todo mundo escondia. Só que o que acontece é que hoje existe, eu acho, um mundo que você pode ser alguém fora da sua realidade. E isso torna tudo muito mais perigoso e potencializado do que, sei lá, 20 anos atrás que não tinha internet, que não tinha nada disso. Existia a vida real e pronto. Você não tinha pra onde escapar. Hoje em dia você tem pra onde escapar. E eu acho que os segredos, eles ficam potencializados, inclusive, né? Mas vamos falar um pouquinho desse episódio, porque Clay Jensen foi levado para dar o seu testemunho sobre suas lembranças de Hannah Baker, e eu fiquei impressionada com o que ele falou. Então, antes de começar, impressionada negativamente, só pra você saber. Antes dele entrar pra ser julgado por nós... por nós. Porque fazer um testemunho. Exato. Eu falei assim... Poxa, seria legal se ele não conseguisse ajudar. E eu deixei isso no ar. Sim. E ele não conseguiu. Pois é, o Clay... Gente, eu tô com rinite, vocês sabem disso, né? Tá frio. O outono, frio, essas coisas. Outono é sempre igual. Todo vídeo de outono vai ter eu coçando o nariz. Enfim, o Clay, desde a primeira temporada, ele julga muito as atitudes da Hannah. E nesse episódio ficou muito claro o motivo pelo qual ele julga. Ele é um menino com pouquíssimas experiências de vida. Ele vivia no mundinho dele dentro de casa, super protegido pelos pais, tomando um remédio controlado para ansiedade. E ele fala isso nesse episódio sobre ansiedade. E é por isso que, sabendo sobre alguma coisa de ir ao futuro, ver o futuro, ele fala não. Porque isso é ansiedade, sabe? Você não tem como mudar, sabe? Se eu não tenho como mudar o futuro, eu vou ver só para ficar nervoso. Então eu não quero ver. Então ele vivia nesse mundinho dele cercado pelos pais... E ele teve menos experiências que a Hannah. Se a gente acha que a Hannah é uma menina com pouquíssimas experiências de vida, o Clay tem menos ainda. Já não acho mais. Não, a Hannah teve 3 experiências só, oficiais. Não, mas ela viveu muito mais coisas do que realmente aparentou na primeira temporada. Sim. Na primeira temporada parecia que ela era tão imatura quanto o Clay por diversas situações. Mas agora ficou muito evidente que o Clay viveu muito menos do que ela. E isso torna ele uma companhia muito perigosa para uma menina como a Hannah, porque o fato dela ser muito boazinha, muito agradável, muito simpática e tudo mais, geralmente faz com que o imaginário de um menino imaturo e sem experiência coloque ela num pedestal. E foi isso que ele fez com a Hannah, e isso é muito perigoso. A gente não deve endeusar ninguém. Sim. Isso é muito errado e todo ser humano faz isso em algum momento da vida. Seja com uma celebridade, com um professor, com alguém da sua rua que você admira e você acha lindo ou linda e coloca num pedestal e de repente quando você conhece a pessoa não é nada daquilo. Então o Clay, ele colocou a Hannah num pedestal e ela estava ali até agora, sendo sustentada por ele mesmo, pela imaginação dele. E nessa temporada ele tá desconstruindo a Hannah aos pouquinhos.
E agora foi muito agressivo pra ele fazer isso na frente de todo mundo por uma experiência com ele mesmo, sabe? Total. Sendo que ele foi convidado pela mãe da Hannah pra contar coisas boas, pra falar de experiências legais, pra defender a filha dela. E ele não conseguiu, porque ele também tem uma história que coloca ela em maus lençóis, né? Então, aí tem a parada das mensagens. Ah, sim. Porque como descobriram isso deles, senão ninguém que estava dentro da casa iria falar. Aí a menina fala... como é que é o nome daquela menina? Não lembro. Não lembro. Ninguém lembra. Ninguém lembra o nome daquela menina. Aí aquela menina falou, não, mas a sua mãe perguntou da criança. Shelly. Acho Não que é lembro. Shelly. Agora é Shelly. Então a Shelly. Aí ela contou da mãe dele, das mensagens e tal. E Só a mãe pra vocês dele... saberem quem é Shelly, que eu não sei se é Shelly mesmo, tava naquela casa ali do Jeff. O Jeff com a namoradinha, Isso. o Clay com a Hannah, o Alex e a pseudo Shelly, que eu não sei se é Shelly. Que tava cuidando do Justin, né? Isso. Aí... Pode ser Sherry. Sherry? Tem maior cara de Sherry. Mais cara de Sherry do que de Shelly. Vamos seguir com Sherry. Pode ser Shelly, não? Pode. Então é Shelly. Qualquer coisa. Pode É ser Sherry, igual. mas tipo, pra gente é Shelly. Tá bom. É o nosso apelido carinhoso pra Tá ela. bom, tá bom. Pode seguir com Shelly. Muito obrigado. Agora eu não lembro mais também. Você ficou me travando tanto. Caraca. Nada, zero. Não tenho ideia do... Não sei. Cara, agora eu só penso na Shelly. Não whatever. Tipo, Todo episódio. Tá, eu vou continuando aqui. Se você lembrar, você fala. A gente viu também na parte do Alex nesse episódio como tá sendo difícil pra ele essa recuperação psicologicamente. Isso é uma coisa que acontece muito com pessoas que sofrem algum tipo de acidente durante a adolescência. Não é fácil você ficar imobilizado, você ir para uma cadeira de roda, você ter alguma deficiência que não nasceu com você, a partir principalmente da idade adolescente ou infantil. Por quê? Infantil até mais fácil do que na adolescência, porque você tem os acompanhamentos terapêuticos. Nunca é fácil, tá? Não fala tipo, ai, ela está minimizando. Não, nunca é fácil, óbvio, ter qualquer tipo de problema físico que te impeça de fazer coisas na vida. Mas a adolescência é uma fase de muito julgamento, tanto social quanto auto-julgamento. E você perder a capacidade de desenvolver qualquer função física ou psicológica nessa fase é muito complicado, porque você, antes mesmo de ser julgado, você projeta o julgamento que as pessoas vão fazer com você. E você acaba se tornando uma pessoa agressiva, como está acontecendo com o Alex. Ele não conversa sobre isso, a gente não viu ele indo para nenhum tipo de terapia até agora, correto? Correto. Nessa temporada, eu espero que ele vá para terapia em algum momento, porque esse menino precisa. A única coisa que eu vejo que ele tá conversando é com o médico dele, e ele fala o tempo inteiro isso. Ah, meu médico acha melhor não, meu médico acha melhor isso. Mas assim, a gente não vê, por exemplo, pais junto com ele. Eu acho que tem determinadas coisas ali que são mal resolvidas, até por mau aproveitamento mesmo de situações, assim, dos pais conversarem junto com ele, de irem numa terapia e ver o Alex se abrindo um pouco mais sobre suas experiências. A gente não vê isso acontecendo. Isso aí a gente é bem interessante até ser abordado isso nesse episódio, porque os pais, por tanto cuidado e tanto carinho excessivo Sim. que estão nesse momento do filho, eles perderam a autoridade. E aí existem essas explosões e os pais não sabem o que fazer. Exato. E aí o irmão não sabe o que fazer, ninguém sabe o que fazer, e aí o moleque começa a gritar, xingar, pagar de maluco. Falar que deveria ter conseguido não... se matar, sabe? E isso é muita falta de preparo de comunicação. E a gente tá vendo os mesmos erros da primeira temporada se repetindo agora. Só que dessa vez, a Jess, ela atuou de uma forma tão positiva. Sim. Que, tipo, ali naquela situação, ela é a única pessoa que ele respeita cegamente. Sim. Né? Porque ele se sente culpado por um negócio que ele não lembra. Abandonado, exatamente. Aí ela botou ele no lugar dele, deu um esporro, botou, tipo, todas as peças se encaixaram ali. Sim. E os pais ficaram impactados. A mãe dele ficou destruída. Óbvio, acho que qualquer mãe na situação dela ficaria destruída. Mas o importante é que ela colocou uma consciência ali. Sim. Né?
Tipo, se liga na tua resposta, porque você tem que respeitar a gente também. A gente não tá aqui à toa, não. E isso, na verdade, é uma consequência a ele ter chamado Bryce de estuprador no meio do corredor da escola. E eu queria só falar rapidamente sobre isso que aconteceu com o Bryce, porque a gente tá vendo uma virada de chave. O Marcos está sendo ameaçado pelo Tyler e pelo Cyrus com aquele vídeo com a stripper no clube lá do Casa de Campo, né? Casa de clube. Clubhouse. Clubhouse, casa do clube. Clubhouse. E ele tentou pedir ajuda do Bryce e o Bryce falou, filhão, tu tá sozinho mesmo, segue aí na vida, porque é isso aí, tu tá sozinho. E aí o Bryce, ele só vai riscando amigos, né, da lista dele. Mas o que eu achei interessante foi que o Alex chamou o Bryce de estuprador no corredor, a Jéssica ficou chateada com o Alex, óbvio, porque para todos os efeitos ela não sabe quem a estuprou e isso coloca ela em maus lençóis quando todo mundo aponta o dedo pro Bryce. E, além de tudo isso, a namorada do Bryce está com medo dele. Ela tá claramente com medo. E isso é mais um peso social que é jogado aí no colo da mulher. Porque ela está com medo do namorado, mas ela vai ficar sozinha com ele na casa dele e ela não nega. Por que ela não nega? Por que as mulheres não dizem não? É complicado isso, gente. Se você sabe podres de homens, não saiam com esses homens. Vocês têm essa opção. O não é uma opção. Total. Não é? Tipo, o não é sua última opção. Ele é sua primeira opção do lado do sim. E não é nenhuma obrigação uma namorada transar. Sem vontade. Nem esposa, nem namorada. Aliás, nem ninguém. Aliás, nem namorado, nem marido, nem ninguém. Muito bem lembrado. Vocês sabiam que isso é estupro perante a lei? Se o seu marido quiser transar com você e você não quiser, e ele transar com você à força, é estupro. Mesmo que ele seja seu marido. Ou seja, não. Quando você não quer transar, é não. Simples assim. E a gente viu a menina claramente acreditando que ela não tinha opção. Caraca, surreal, né? Um bicho aqui, ó. É um mosquitinho. Um mosquitaço. A gente mora no meio do mato. Mas eu fiquei meio assim, sabe, impactada. E eu espero que muitas adolescentes que assistem 30 Reasons Why tenham visto nessa cena a possibilidade de levar pra vida delas um não. Exato. Que elas tenham tomado coragem ali de em algum momento dizerem não. Mas outra coisa também que eu queria falar de muito importante, a Jéssica e seus gatilhos. A Jéssica tá com trauma por conta do estupro e ela tá levando pro dia a dia dela diversos gatilhos que a fazem sentir e relembrar aquele momento traumático ali da vida dela. Isso é muito comum. E é isso que você tem que tratar na terapia, os seus gatilhos, tudo que ativa aquelas lembranças que te deixam numa crise de pânico. Então isso é muito importante, você saber que isso é normal. O próprio grupo é uma terapia, né? É uma terapia. E isso é normal, né? Tem muita gente que passa por determinadas situações e não sabe que tá tendo uma crise pós-traumática. E essas crises são bem comuns, né? Elas costumam repetir muito. E aos poucos, com o tempo e com o tratamento, com orientação correta, você começa a desvincular algumas lembranças para se curar. É isso que é legal de uma terapia maneira. Agora, mudando de novo de assunto, porque nesse episódio foram muitos assuntos. Temos o Tyler e o Cyrus que vão fazer uma cagada gigante, com certeza, e eu acho que eles vão tacar uma bomba, cara. Eu acho que era... Eu ia falar isso no último episódio e acabei não falando. Eu acho que eles no final dessa temporada, ou na próxima, vão fazer essa besteira. Ou de tacar uma bomba, ou de entrar atirando na escola. Eu acho que já é agora. Não, se seguir a mesma orientação do roteiro da última temporada, eles vão deixar pro final do último episódio pra eles fazerem uma besteira gigantesca e encerrar assim. Entendi. Que nem foi com o Alex. Pode ser. Enfim, eu fico com dó do Tyler, porque ele é um menino bom, ele tem bons princípios, ele realmente não era um stalker doentio que ficava perseguindo as pessoas, ele já contou porque que ele tirou algumas fotos e foi casual algumas delas. É errado tirar fotos de pessoas seminuas, obviamente sem autorização delas, mas ele contou, né, o que aconteceu. Eu acho que ele tem o seu lado ali imaturo também de ter tomado essas atitudes de tirar foto.
Mas... E é bizarro esse bloqueio que fizeram com ele, né? Do aniversário do Alex. Exato. Porque, cara, é aquele negócio, né? O Clay culpou todo mundo de fazer um péssimo testemunho. Sim. Quando chegou a vez dele, ele fez um péssimo testemunho e ele não conseguia se colocar na mesma posição. A galera toda recebeu os áudios e aí eles ainda culpam o Tyler pelo áudio, pela fita dele, mas ninguém se coloca na posição que também recebeu uma fita. Não, mas é porque o Tyler... Porque todas as fitas de todo mundo eram direcionadas para a história da Hannah. Sim. O Tyler tirou foto de todo mundo. Essa é a questão. Ele não agrediu só a Hannah. Tipo, é como se ele tivesse... É igual o Bryce, que estuprou a Hannah e a Jéssica. Então a Jéssica é a testemunha viva do que o Bryce fez. Uhum. Todo mundo é testemunha viva do que o Tyler fez. Essa é a questão. Tipo, o que o Zack fez foi só com a Hannah. O que o Clay fez foi só com a Hannah. A Courtney foi só com a Hannah. Marcos só com a Hannah. Então, o Tyler não. O Tyler tem a foto de todo mundo. De momentos íntimos. Tô lembrando de todos os nomes agora, cara. Que loucura. Ainda tem Qual o nome da Sherry? Shelly. Cara, é isso. Eu acho que esse episódio foi gostoso de assistir. Porque ele mostrou um Clay... virando uma página ali da vida dele de perfeição, sabe? Ele não é perfeito. Mas ele jogou uma no ventilador agora no final. Que a Cris me obrigou a gravar esse vídeo só pra gente assistir o próximo episódio seguido. Eu fiquei agoniada. O Clay botou na internet todas as fitas. Chupa Brasil. Na verdade, ele recebeu mais uma Polaroid, né? Que ela na Clubhouse. Isso. Com a stripper. E isso deu gás a ele de falar fuck the society! Pá, fitas pra todos os lados. Porque é digitalizado agora, né, amores? Ele botou em comentário. Ele fez um upload no Drive e botou um link no site lá de comentários. É isso aí. Mega upload. Mega upload. Maravilhoso, Clay. Isso aí, já era pra você ter feito isso há muito tempo, querido. Tu acha? Caraca, a temporada começou com ele questionando por que todo mundo tá ignorando as fitas? Ah, mas se fosse eu, já teria atacado no ventilador há muito tempo. Ah, não tenho tempo. 7 episódios, Clay. Não tenho tempo a perder não, filhinho. Então, que o Clay é muito comedido. Ele pensa demais. Muito. Não e estamos age aqui para sermos comedidos. Isso. E mais um recado para todo mundo. Uma mensagem muito importante que aconteceu nesse episódio sobre o uso de drogas. 2 mensagens sobre o uso de drogas. Pais já foram adolescentes. Isso. Muitas das coisas que os adolescentes fazem e deixam escondido na sua timeline da vida, os seus pais, quando descobrem intimamente, eles não te julgam tanto porque eles já fizeram igual. Parte sempre desse princípio. Eles podem não falar isso primeiro, porque eles têm que te dar bons exemplos. Mas eles podem até não ter experimentado nada na vida deles, mas eles conheceram uma galera que experimentou. Exatamente. Eles viveram aquilo, gente. Todo mundo já teve 15 anos no dia. Ninguém pula 15 anos. Então, confie nos seus pais eventualmente. Nem que seja pra tirar dúvida. Fala, pai, tem um amigo meu? Puxa essa do amigo, que ele sabe que é você. Mas ele não vai embarcar na onda do amigo, vai te dar o conselho que é pra você dar pro seu amigo, mas você vai refletindo pro seu quarto. É isso que vai acontecer. E o segundo conselho muito bom é, toda vez que você tá mal, numa bad natural da vida, e você usa drogas pra ficar feliz, a bad do dia seguinte é 10 vezes pior do que a bad natural. Ou seja... É isso que te obriga a ficar viciado, né? Sustenta o vício. Tente resolver os seus fucking problemas você mesmo. Não terceirize seus problemas para drogas, remédios, álcool ou outras pessoas. Ou você procura uma terapia com quem tem diploma para te ajudar. Vai ser mais barato. Ou você procura pessoas que você ama e confia na vida real. Pode ser um padre, pode ser um pai de santo, pode ser um terapeuta, um avô, um tio, um vizinho, um amigo, qualquer um. Pode ser o gari da sua rua que você acha incrível. Converse com qualquer pessoa, mas tente levar isso como primeira opção na sua vida. Se resolva. Resolva seus fucking problemas com as suas 2 mãos. Porque, cara, a gente foi construído pra se resolver. A gente não foi construído pra terceirizar. Beleza? Beleza. Agora dá licença que eu vou assistir o 8º episódio. Tá ansiosíssima. Eu sei. Com licença. 24 minutos de vídeo. Como é que pode? Que ele vai ficando cada vez maior. Demais. Você fica dando lição pras pessoas. Você que fica. Você fica. Nossa. As pessoas falam,
As pessoas falam. Vamos falar então. 00:30. Eu posso errar o singular aqui do negócio. Mas a pessoa que tá assistindo às 8 da manhã não tá errada. Verdade. Beijo. Eu quero assistir o 8º episódio. Um beijo e até a próxima. Tem que juntar carinha ainda. As coisas parecem que do lado. Eu já tô cansado. Não, já 7º foi. episódio. A gente já tá aqui no meio pode desligar. Já tá aqui, ó. O negócio no meio da minha cara. Desliga, não ligo mais. Eu não alcanço. Tchau. Beijo. Vou assistir o 8º episódio. Beijo. Pelo amor de Deus, eu preciso assistir o 8º episódio. Tchau. Tchau.